Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Cristina, faço parte do grupo de palestrantes do CELE, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco. Vim conversar com vocês hoje sobre o tema Não julgueis para não seres julgados. Um tema bastante rico, de grande reflexão. Sobre o julgamento, diariamente nos são apresentadas diversas situações. Situação A, situação B, situação C. Onde cada um, conforme a sua vivência, conforme o seu sentir, vai concordar ou discordar dessa situação. Todos nós temos experiências únicas desta vida e de vidas passadas, e diante dessas experiências temos o nosso pensar, o nosso, então, dizer o julgar. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem muito rica, de grande reflexão, que é a passagem da mulher adúltera. No tempo de Jesus, quando uma mulher era pega em adultério, ela era levada a julgamento. Sendo condenada, a pena era o apedrejamento. Desta forma, uma mulher foi pega em adultério, foi levada a julgamento. Chegando lá, tinha uma multidão, a bem de fazer cumprir a pena. Seria o apedrejamento. Nisto, perguntaram ao Mestre Jesus se aquela atitude era correta ou não era, o que ele faria naquela situação. Ele calou-se, refletiu, pensou antes de falar. E disse, conforme a sua imensa sabedoria, quem nunca tivesse errado, que atirasse a primeira pedra. Um a um, então, foi se retirando, a começar pelos mais velhos. Sendo assim, passada essa situação, Jesus perguntou à mulher, onde estão as pessoas que te condenavam? Ela não viu ninguém. Ele apenas fez uma única recomendação. Vá. Ela estava livre, né? E não erre mais. Assim ela seguiu a caminhada dela. Enfim. Então, diante daquela situação, naquele tempo, com aquela vivência, com aquela experiência de vida daquelas pessoas, aquela atitude estaria correta. Errou daquela maneira, a pena é aquela. E tinha que se fazer cumprir a pena. Precisou o Mestre Jesus expor essa reflexão para que as pessoas pensassem. Eu também errei. Poxa, eu não estou isento de errar, eu não estou imune de errar. Como eu gostaria de ser julgado numa situação onde eu errasse? Eu gostaria de ser julgado com rispidez, ou eu gostaria de ser acolhido, de ser bem tratado, de ser ouvido, do meu ponto de vista ser ouvido, para que o outro que tem um ponto de vista diferente entendesse o que eu estou passando. Há um exercício interessante onde se escreve o número 6, então quem escreve o número 6 enxerga o número 6, e a pessoa do outro lado enxerga o número 9. Quem estaria certo, quem estaria errado? Há situações na vida que não há certo e errado. Cada um tem seu ponto de vista. Quem enxerga o 6 está enxergando o 6 porque realmente é o número 6. Para quem está do outro lado, está enxergando o número 9 porque realmente é o número 9. Então, seria correto sempre nos calarmos e não
emitirmos uma opinião ou não julgarmos quando somos consultados? Depende. Quando uma pessoa chega até nós pedindo um esclarecimento, uma opinião sobre determinada situação, se formos falar para que a pessoa tenha uma melhora na sua situação, para que a pessoa tenha um enriquecimento nessa sua vida, é interessante falarmos. Olha, você agiu certo, você agiu errado, porque eu penso assim, 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 conforme a minha vivência. Mas temos que ver a vivência do outro. O porquê que ele agiu assim. E agirmos com cautela na hora que formos falar com esse irmão. Que esse irmão chegue para nós de uma forma e que ele saia sempre melhor. Devemos sempre observar e pensar como o Mestre Jesus agiria no meu lugar. Ele faria um julgamento? Ele acolheria? Ele apontaria o dedo para mim? No caso da mulher adúltera, é bom, é interessante, quando formos ler essa passagem, prestarmos atenção em cada palavra, em cada frase, porque ela é uma passagem muito rica. Jesus, ele chegou para essa mulher, ele não a julgou, ele a acolheu e apenas recomendou: não erre mais. Sabemos que é muito difícil nós não errarmos, mas o simples exercício de tentar nos esforçarmos para não cometermos erro já é uma grande coisa. Não pensarmos, vou fazer tal situação, azar. Não, vamos parar, vamos refletir e vamos agir pensando em acertar. Então, que em cada situação que nos for apresentada, que a gente possa, conforme ela for uma situação assim mais séria, uma situação de maior reflexão, quando chegar o irmão com uma pergunta, se possível pedir um tempo para bem de estudar a situação, se possível abrir o evangelho, fazer uma prece, para depois passar uma mensagem ao irmão. E sempre agir conforme os ensinamentos do Mestre Jesus, que não acusou, não apontou um dedo, acolheu com carinho, com ternura, e que todos nós, quando formos passar uma palavra a um dos nossos irmãos, que esse irmão saia sempre muito melhor do que quando chegou até nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que todos tenhamos uma bela semana com muita luz, muita prosperidade. Que assim seja.